Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja e permaneça em vossos corações, juntamente com a ternura de Maria Santíssima, nossa querida e amada Mãe. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. Hoje, nesse domingo, o 30º domingo do tempo comum, dia 29 de outubro de 2017, último domingo do mês de outubro, mês das missões. E hoje a liturgia nos convida a meditarmos as leituras, primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 22, versículos de 20 a 26. O Salmo responsorial, Salmo 17, a segunda leitura de hoje vem da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículos 5c ao versículo 10. E o evangelho proposto para hoje, ao qual convido você a tomar comigo, é o evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então se reuniram e um deles, um doutor da lei, perguntou-lhe para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo é semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então ao final desse mês de outubro, mês das missões. E podemos então nos enriquecer no decorrer desse mês, compreendendo que a missão faz parte da igreja. A igreja nasce missionária. E assim então é preciso resgatar essa dimensão missionária da igreja, como o Papa Francisco tem então nos convidados a poder ser uma igreja em saída, indo ao encontro dos nossos irmãos, principalmente aqueles católicos afastados, para que eles possam novamente ter esse reencantamento com a fé e possam novamente trilhar os caminhos do Senhor. Porque diante desse chamado de Deus, todos nós então somos convidados a assumir a nossa missão. Seja leigo, leiga, seja religioso, religiosa, consagrado, consagrada, ministro ordenado, todos nós somos chamados a poder então levar o amor de Deus ao coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs. E a liturgia de hoje, queridos e amados irmãos, quer então fechar esse mês com chave de ouro, se assim podemos dizer, para que nós possamos então saber como deve ser de fato a postura daquele que se dispõe a anunciar o Evangelho da vida. Qual o caminho que nós devemos então trilhar e percorrer? E ali então nós podemos ir de maneira especial para o Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir. Jesus, ele está então, se nós pegarmos aí a cada domingo desse mês, nós podemos então perceber que Jesus, ora estava em conflito com as autoridades religiosas, os anciãos do povo, saduceus, fariseus, ou seja, com as autoridades religiosas, que já fecharam o seu coração nos seus próprios interesses e não acolheram a boa nova a qual Jesus veio então anunciar. E hoje então nós temos mais uma vez uma classe das autoridades religiosas, que então são os fariseus, que um vai perguntar então para Jesus para poder então experimentá-lo: Mestre, qual o maior dos mandamentos? E ali então Jesus vai dizer: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então diz que toda a lei e os profetas se resumem nesses dois mandamentos, que formam apenas um:
amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Porque, meus queridos e amados irmãos, não há como nós dizermos então que amamos a Deus a quem nós não vemos e não amar o nosso irmão a quem nós vemos. João já diz isso na sua carta. Quem faz isso é hipócrita e mentiroso. Então, se nós queremos de fato que o nosso testemunho, a nossa missão obtenha isto, é preciso então viver esse grande mandamento. Amar a Deus na pessoa de todos os nossos irmãos, principalmente os marginalizados, os excluídos. E é justamente essa temática que envolve a primeira leitura de hoje, extraída do livro do Êxodo. Nós temos então o livro do Êxodo que nos ensina como nós devemos então amar o nosso irmão, ou melhor dizendo, como nós amamos Deus. E ele apresenta então a figura das pessoas marginalizadas, excluídas da época que foi escrito o livro do Êxodo, que são quem? Os órfãos, a viúva, os estrangeiros. E se nós pegarmos então, nos nossos dias de hoje, quem são os marginalizados, excluídos? Poderíamos aí elencar várias atitudes, várias situações, várias classes aqui nós poderíamos elencar. Mas vamos então olhar para os nossos irmãos soros positivos, os nossos irmãos com câncer, os nossos famílias que aí ficam à margem da sociedade, principalmente as mulheres com seus filhos abandonados pelos pais. Então, aqui um pouco daquilo que nós podemos então olhar para os dias de hoje e perceber que essa palavra se atualiza nesses nossos irmãos nos nossos dias. Porque Deus então pede que nós não viremos o rosto para a necessidade desses nossos irmãos. Aquele que precisa, devemos ajudar. É assim que nós vamos então ser sinal do amor de Deus na vida dos nossos irmãos. É assim que nós vamos testemunhar esse Deus que está vivo e presente na vida de cada um de nós. Ajudar o nosso próximo. Ir ao encontro do seu sofrimento. Mas, infelizmente, muitas vezes, imbuídos na mentalidade capitalista que envolve os nossos dias de hoje, podemos cair na tentação de achar que ajudar o próximo é somente financeiramente falando. E não é isso, nós podemos ajudar o próximo de várias formas. Primeiramente, estando ao lado deles, indo ao encontro das suas necessidades, pedindo aí nas nossas comunidades, nossos grupos, aquilo que nós podemos então ali oferecer, ajudando esses nossos irmãos. Porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Porque o próprio Deus vai dizer, se maltratar um desses irmãos, desses filhos amados, eu ouvirei o seu clamor. E olha o que diz o Senhor, minha cólera então se inflamará. Então, meus amados, maltratar o nosso irmão marginalizado, excluído, é marginalizar o próprio Deus, ou seja, excluir o próprio Deus, é fazer mal ao próprio Deus que está vivo e presente na pessoa daquele irmão que mais sofre. Então não podemos ali agir com usura, aquelas pessoas que vêm então nos pedir socorro, seja um auxílio financeiro, cobrando ali juros, como muitos hoje têm feito. O mercado ao qual nós estamos inseridos, ele cresce à custa de quem? Dos ricos? Não, se engana você. Ele se enriquece cada vez mais às custas dos pobres, com juros altíssimos, cobrando taxas absurdas. Então é assim que eles vão crescendo. Porque a pessoa rica, ela então compra à vista, pede desconto. Agora o pobre não, parcela em tantas vezes, e ali então juros altos, o preço já vai em cima, e ainda parcelam, ainda vem juros em cima de cada prestação. E ali, o mundo de hoje, a política, quer então mostrar que está tudo bem. Vão aí dando crédito para aquela classe menos favorecida. E as pessoas, é claro, elas precisam de tantas coisas. E qual a tendência delas? A tentação quando você tem crédito? É de você consumir. E muitas vezes até desenfreadamente, sem ter ali pulso. Você vai consumindo e vai entrando naquilo que a lógica do mercado nos impõe hoje.
e a pessoa fica ali então como que enforcada, depois não tem como pagar. Por exemplo, financiamento de carro, a pessoa vai lá, então toma o carro de volta financeira, a casa, o apartamento que ele financia, vem, toma de volta, perde no leilão. Enfim, essa é a lógica que nós estamos então inseridos. Então Deus vai fazer justiça a cada um desses que explorar, que marginalizar a cada um desses pequeninos. Para que assim, queridos amados irmãos, possamos então entoar com a nossa vida e não somente com palavras aquilo que o Salmo de hoje nos propõe. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Então dizer que ama a Deus não pode ser somente um gesto da boca para fora. É preciso estar então pautada em atitudes, como nos pede a primeira leitura de hoje. E a segunda leitura de hoje nos traz então o testemunho de uma comunidade, onde Paulo escreve então a comunidade de Tessalônica, lá dos Tessalonicenses. Paulo está dizendo então que essa comunidade acolheu a palavra de Deus, e essa palavra está gerando frutos na vida da comunidade, e eles estão vivendo o amor fraterno. Deus pode ser percebido através do testemunho deles. É isso que Paulo está dizendo então nessa segunda leitura de hoje. Apesar de tantas tribulações, assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia, da Caia. É assim que então o Senhor espera de cada um de nós. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que possamos então ser sinal do amor de Deus para que o nosso testemunho alcance outros irmãos, outras cidades, outros bairros, para que assim Deus possa ser percebido na vida de cada um de nós. Portanto, queridos amados irmãos, finalizando então esse mês das missões, que possamos abrir o nosso coração ao chamado de Deus que envia-nos em missão, para que nós possamos então, vivendo o amor a Deus e ao próximo, possamos então zelar daqueles que são os marginalizados, excluídos de hoje, sendo o sinal do amor misericordioso de Deus que vai ao encontro daqueles que estão ali sofrendo, fadados então ali ao fracasso, diante da condenação pela própria comunidade, diante daqueles que não têm voz, não têm vez, que nós possamos então ir ao encontro desses nossos irmãos, levando o amor de Deus, testemunhando esse amor e assim ajudando para que todos tenham vida e vida em abundância, vida em plenitude, porque foi para isso que Jesus veio, para nos ofertar vida, e que nós possamos então fazer que essa vida cresça na vida de cada um desses nossos irmãos. Que Maria Santíssima nos ajude nessa nossa caminhada, para que possamos então ser protagonistas de uma nova história, construindo, edificando o reino de Deus no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que se inscreveu em nosso canal, agora faz parte dessa nossa família, que está crescendo com a graça de Deus cada vez mais. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade antes de finalizar esse vídeo. Clique aqui em inscrever-se, venha também somar conosco, ajude-nos a evangelizar, compartilhando, divulgando esse vídeo, esse canal, para que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas e Deus possa ser reconhecido por todos e sejamos então autênticos missionários do Senhor. Que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo e espero por você.